Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui na nossa casa de orações. E antes de nós iniciarmos o bate-papo da noite, eu quero convidar todos vocês para a prece de abertura. Mas antes, vamos fechar os olhos e relaxar um pouquinho? Peço a todos que fechem seus olhos. Em pensamento, imagine-se lá na entrada do grupo, em compartimentos pequenos, cada um de vocês começa a depositar todas as suas preocupações materiais, espirituais, nesses compartimentos. E após depositar, que cada um retorne para o seu lugar, mais leve, mais tranquilo, para que possamos, em união de pensamentos, em união de sentimentos, chegar até Deus as nossas súplicas, as nossas vontades, para que tudo transcorra na mais perfeita harmonia. E agora que estamos todos mais tranquilos, mais serenos, elevemos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, e primeiramente vamos agradecer pela bênção da vida, pela graça de estarmos todos reunidos em seu nome, em nome de nosso querido Mestre Jesus, para aprendermos mais um pouco sobre as leis da vida e que possamos sair daqui um pouco melhores do que nós entramos e que o conhecimento, o aprendizado que nós vamos receber nessa noite, possamos estender a todos aqueles que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia e principalmente que esse aprendizado sirva para transformar cada um de nós. Peçamos a Deus, nosso Pai, que nesse momento de turbulência que nosso país atravessa, que cada cidadão, cada ser, encarnado ou desencarnado, tenha serenidade para contribuir para o bem, que possamos todos trabalhar pela luz, pelo amor, pela fraternidade, pela união de cada um, pois bem sabemos que tudo cresce, tudo evolui e que nada vai impedir a mudança que está para ocorrer. Peçamos a Deus, nosso Pai, que possa fortalecer, possa trazer resignação e entendimento para esses irmãos que sofrem encarcerados, esses irmãos que sofrem nos hospitais, nos orfanatos, nos manicômios, esses irmãos que sofrem o abandono nos lares para idosos, que cada um desses irmãos tenha força, tenha fé, e que o entendimento se faça presente em cada um deles, para que possam compreender tudo aquilo que acontece hoje e que poderá acontecer amanhã. Que assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Pai. Assim seja. Pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Agradeço a presença de cada um de vocês e que possamos, nesses instantes que ficaremos juntos aqui, aprender um pouco mais sobre os evangelhos do nosso querido Mestre Jesus, aprendemos um pouco mais sobre a doutrina espírita, essa doutrina que consola, que ampara, que fortalece, que esclarece. E o tema da noite que nós vamos conversar um pouquinho, como vocês já observaram, é a parábola dos dois devedores. Essa parábola ela é uma parábola bem curtinha e ela encontra-se apenas no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50. Embora ela seja uma parábola extremamente curta, ela nos traz ensinamentos muito profundos, muito abrangentes, e que levaram alguns séculos para começarmos a entender um pouco melhor o que Jesus quis nos dizer naquele instante, naquele acontecimento, lá na casa de um fariseu.
bem sabemos que Jesus foi um mestre por excelência, foi um psicólogo, foi um médico, ele foi um grande educador de espíritos enquanto aqui esteve, dados os ensinamentos que ele nos deixou. E ele sempre utilizou de parábolas para nos orientar, para nos ensinar. E ele aproveitava cada circunstância do cotidiano das pessoas para que ele pudesse estar exemplificando o amor que ele veio nos trazer, estar ensinando o amor. Esse amor que ele bem nos disse, que é a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, e ao nosso próximo como a nós mesmos. E essa parábola, ela nos traz este ensinamento. Naquela época, como era de costume, as pessoas convidavam determinados cidadãos para jantarem em seus lares. E esses jantares eram feitos em salas grandes ou em varandas e era aberto ao público. As pessoas podiam participar daqueles jantares, mas apenas como espectadores, aqueles que não haviam sido convidados. E na casa de Simão, um fariseu, ocorreu um desses jantares. E foi muito interessante esse fato, quando Jesus foi convidado. Logicamente, nosso querido mestre já sabia de tudo o que iria acontecer. E ele aproveitava essas situações para ensinar as pessoas que tinham olhos para ver e ouvidos para ouvir, ou seja, já estavam preparadas espiritualmente para alguns ensinamentos. E nesse jantar, recebeu uma visita que foi muito interessante. Uma pecadora soube que Jesus estaria lá, naquele jantar, e ela veio até esse jantar. E como era o costume naquela época, quando eu convidava determinada pessoa para jantar na minha casa, quando essa pessoa chegava, naquela época não havia o asfalto que nós temos hoje, os calçados que nós possuímos hoje. Naturalmente as pessoas sujavam os seus pés. E quando elas chegavam onde seriam recepcionadas, era oferecido água ou azeite para fazer a limpeza dos pés e das mãos. O anfitrião, ele recebia a sua visita com um beijo no rosto, que demonstrava, o primeiro, a hospitalidade, esse beijo, a confiança, olha, você é bem-vindo. E também ungia a testa dos convidados com azeite para demonstrar que estava abençoando aquela pessoa. E neste dia, nesse jantar, Jesus chegou lá na casa desse fariseu chamado Simão e não foi oferecido nada para ele nesse sentido. Mas uma pecadora que estava na cidade de Naim, ela ficou sabendo que o divino mestre lá estaria e ela foi até lá para poder apreciar da presença dele e dos ensinamentos que com certeza ele iria trazer naquele instante para aquelas pessoas. E quando ela chegou lá, conforme está no Evangelho, ela se colocou atrás de Jesus. As pessoas naquela época sentavam numa espécie de um divã baixinho, jogavam os pés para trás e se debruçavam em cima do braço esquerdo e ali faziam as refeições. E ela percebeu todo aquele ultraje que Jesus havia sofrido e ela se tocou profundamente. E o que ela fez? Se colocando atrás de Jesus, ela começou chorando, molhou os pés dele, enxugou com os seus cabelos, beijou por repetidas vezes os pés do Divino Mestre e ainda ungiu. Ela tinha levado um recipiente com óleo aromático. E ela acabou fazendo para o Mestre tudo aquilo que não fora feito pelo anfitrião, por aquele que havia convidado o Mestre. Um detalhe interessante: os fariseus, bem sabemos que eles eram estudiosos da lei mosaica, eles eram os defensores e os aplicadores.
Assim como a nossa Igreja Católica, durante muitos séculos, teve um forte poder político, lá não era diferente. O Templo de Jerusalém é como se fosse os 3 poderes concentrados num só local naquela época. E o fariseu, vendo que Jesus estava recebendo o óleo, recebendo as lágrimas, recebendo os beijos, e mais um detalhe, ela enxugava os pés dele com os cabelos. Naquela época, quando as mulheres soltavam o cabelo em público, isso era condenável. Por quê? Só poderiam soltar os cabelos quando estavam na intimidade dos seus lares com os seus esposos. Mas essa pecadora fez isso, e esse fariseu, só observando todos os acontecimentos ali naquele momento, ele pensava, como está dizendo aqui, se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Observem bem, uma pecadora veio naquele instante quando Jesus lá esteve, e um doutor da lei, que tudo sabia na época em matéria de fé, ele duvidou da envergadura moral do Cristo. Ele disse, puxa vida, mas esse cara está dizendo para mim, se fosse na linguagem de hoje, que ele é um profeta, e ele não sabe nem quem é essa pessoa que está beijando os seus pés, enxugando os seus pés com o cabelo. Puxa vida, ela é uma pecadora e ele não sabe disso. Mas Jesus sabia disso. Ele sabia do que ia nos pensamentos de Simão, aquele doutor da lei. Ele sabia qual era o móvel, qual era o motivo de Simão tê-lo chamado lá. Naquela época, era quase que um status chamar alguém que tinha uma certa autoridade, vamos chamar religiosa, política, enfim, um erudito. Então era quase que um status quando se fazia isso. E Simão queria, claro, exaltar o orgulho dele perante os seus pares, e Jesus, sábio como sempre foi ou é, aproveitou da ocasião para poder ensinar mais um pouquinho para eles e para nós das gerações futuras. E naquele instante, quando Jesus percebeu Simão olhando para ele, ele chamou Simão e disse, ô Simão, faz favor, vem aqui, eu tenho uma coisinha que eu quero contar para você. E Simão disse, ô mestre, por favor, vamos lá. Foi aí que Jesus iniciou essa parábola curtinha, que demoraria alguns séculos para ser um pouco entendida, e que nós perceberíamos a profundidade daqueles ensinamentos que ele nos traria. Foi aí que Jesus começou a contar. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos 2 tinha como lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual dos 2 amarás mais a esse Senhor? Jesus perguntou isso para Simão. Mas Simão, como os objetivos dele não eram tão transparentes quanto os de Jesus, ele já ficou com o pé atrás. E ele respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. E Jesus até elogiou ele. Você julgou bem, Simão. De fato, aquele que devia mais e alcançou o perdão da dívida maior, ele passou a amar mais esse credor. E Simão, naquele instante, com certeza ele estava preocupado. Ele está armando uma cilada para mim, porque é assim que os fariseus pensavam. É assim que muitos de nós ainda pensamos. O mestre não estava armando cilada. O mestre queria apenas esclarecer a Simão e aqueles que estavam presentes. E quando Simão deu essa resposta, conforme nos evangelhos, Jesus não disse, observem que interessante, pessoal. Em seguida virou-se para a mulher e disse, Simão, vê esta mulher? Não é uma pecadora. Ele quis dizer nas entrelinhas, vê esta mulher?
entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, Simão, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. E Jesus disse para ela: minha irmã, seus pecados estão perdoados. Quando ele disse isso, as pessoas já ligaram o sinalzinho de alerta delas naquela época e pensaram: puxa vida, mas quem é este que até perdoa os pecados? Então Jesus disse: sua fé lhe salvou, vá em paz. Vocês acham que as pessoas daquela época entenderam os ensinamentos do Cristo? Interessante isso, né? Quando nós lemos a parábola, quem que nós pensamos que é o maior devedor? Jesus, obviamente, se referia a alguém naquele instante, para ele poder exemplificar as leis divinas, os ensinamentos vindos do Pai maior. Alguém arriscaria dizer, nesse instante, lendo da forma como nós vimos, quem era o maior devedor naquele momento? Eu vou dizer para vocês: o fariseu. É interessante, né? Nós pensarmos, puxa vida, mas o fariseu é o fariseu. Naquele instante, Jesus quis demonstrar que o arrependimento sincero, o amor a Deus, nos conduz a iniciarmos a nossa modificação interior. E Jesus, em outros momentos, ele disse: aqueles que se humilharem serão exaltados, e aqueles que se exaltarem serão humilhados. Jesus, em algum momento anterior, ele disse também: o reino de Deus, ele se constrói com a boa vontade, com a transformação interior de cada um. Mas as pessoas não entenderam. Simão, com certeza, ele desencarnou sem saber o que Jesus quis dizer naquele instante. A pecadora, nós vemos lá no livro Boa Nova, que é Maria de Madalena, ou Maria de Magdala, e também no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, Caibar Schutel também se refere a ela, como sendo a pecadora da parábola dos dois devedores. Maria de Magdala, nós sabemos que ela se encontrou com Jesus um tempo antes desse jantar. Por quê? Ela já ouvia falar dessa nova doutrina, desses novos ensinamentos, da Boa Nova, e aquilo tocou profundamente o seu coração. E quando ela foi ter com Jesus, lá na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum, aí ela desmoronou de vez, as suas fibras mais íntimas se estremeceram naquele instante, e ela reconheceu em Jesus o nosso querido mestre e guia, e ela se modificou, ela se arrependeu de tudo aquilo que ela havia feito, ela entendeu que ela havia errado, e a partir dali ela disse para o mestre: olha, eu quero amar, vivenciar os seus ensinamentos, eu quero não só aprendê-los, mas eu quero praticá-los. E ela passou a partir dali a ser não só uma defensora, como uma propagadora da moral cristã. E ali, a partir dali, ela começou também o seu calvário. Porque nós bem sabemos que ela se arrependeu, amou, por isso muito foi perdoada. Só que sabemos também, à luz do Espiritismo, que o arrependimento é o início da nossa transformação enquanto espíritos. Nós nos arrependemos dos nossos atos, a partir daí nós vamos mover as nossas forças interiores para a nossa modificação, para que nós possamos nos tornar espíritos melhores, e a partir dessa nossa melhoria interior, dessa lapidação que nós vamos
a cada dia fazendo nessa pedra bruta que nós ainda somos, nós vamos alcançando a nossa iluminação, ou seja, nós vamos nos tornando espíritos melhores. E Jesus aproveitou aquele instante ali. Maria de Madalena, ela já estava convertida, porque ela havia se arrependido. Jesus quis mostrar que ela muito amou, ela se arrependeu dos atos que ela praticou, por amor a Deus, por amor à vida e por amor aos ensinamentos que eu venho trazendo para vocês. Mas você, Simão, você me recebe no seu lar. Eu venho trazer para vocês a boa nova. E olha como você me trata. Você poderia exemplificar aquele que pouco amou e pouco é perdoado. Mas na parábola dos 2 devedores, você é o que mais deve. Vou fazer mais uma pergunta para vocês. Alguém arriscaria dizer por que Simão era o maior devedor ali naquela parábola? Era o cara que devia 500 denários. Lembrando que 1 denário na época equivalia ao salário de 1 dia de trabalho. Então 500 denários eram praticamente quase 2 anos de trabalho que foram perdoados. Ninguém arrisca dizer por quê? Seria ele o maior devedor? Está todo mundo tímido, né? Sim, também. Simão, ele era um doutor da lei. Ele era aquele cara que ele conhecia tudo na época dentro da religião dele em matéria de fé. E se ele conhecia tudo em matéria de fé, vocês não acham que ele tinha o dever moral de exemplificar o amor assim como Cristo veio trazer? Ele se referia àquela mulher como uma pecadora. Ele não via nela um ser humano. Ele não via nela uma irmã que estava ali na sua peleja, na sua luta diária pela sua redenção. Ela estava errando. Mas naquele momento, tomado pelo orgulho e pelo egoísmo dele, ele não conseguia enxergar que Jesus estava dando a ele uma oportunidade ímpar, dele demonstrar que aquilo que ele aprendeu, ele poderia colocar em prática assim como ela estava buscando colocar em prática naquele instante aquilo que ela havia aprendido da moral cristã, até aquele momento. Mas, bem sabemos que eles eram orgulhosos, vaidosos e egoístas. Então, como ele se julgava perfeito, ele não se arrependia dos seus erros, dos seus pecados. Ele pouco amava, e se ele pouco amava, obviamente ele pouco receberia naquele instante de perdão de Deus. Isso mostra que aquele que mais deve é o que menos ama ali. Por quê? Tomado pelo orgulho e o egoísmo, ele não conseguia enxergar que o mestre trazia para ele uma oportunidade de redenção, de modificação interior, e ele se achou, como um doutor da lei, um cara puro, um cara 100% honesto, 100% decente, um exemplo a ser seguido. Mas quando nós buscamos nas Escrituras e na história, nós bem sabemos que aquele pessoal naquela época, não estou aqui pelo amor do nosso Pai maior julgando, mas aquele pessoal, assim como em outros tempos, cometiam muitos erros. E Jesus usava eles como exemplo o tempo todo, por quê? Eles eram um exemplo para tudo, menos para virtudes. Jesus sempre falava para as pessoas, olha, não haja como são os fariseus, eles são sepulcros caiados. Jesus era criticado por quê? Porque ele andava com os publicanos, no caso, prostituta, com os doentes, com os malfeitores de toda a ordem, mas aqueles ignorantes das leis divinas. Ou seja, os sãos não precisam de médico. Então Jesus ia onde as pessoas mais precisavam. Para aqueles que não se recordam, os publicanos na época eram os cobradores de impostos. Cobravam impostos para Roma. Eles eram do povo hebreu ali, o povo judeu, mas eles estavam trabalhando
para o Império Romano. Então as pessoas não gostavam deles porque eles coletavam os impostos, eles eram corruptos e eles repassavam uma parte para o Império, para Roma. Então as pessoas os odiavam. E Jesus foi onde? Onde a ferida era mais aberta, onde as dores eram mais fortes. E ele foi também perseguido por isso. Agora, nós nos situamos, nós vimos na parábola que o credor é Deus, nosso Pai maior, que os devedores de 50 ou de 500 denários, basicamente, foram exemplificados pelo fariseu e pela pecadora, e passaram-se os séculos, não passaram-se? Quase 2000 anos dessa passagem. E cá nós, na pátria do Evangelho, não é lindo? Na maior parte como Simão e como pecador ou pecadora. Todos nós temos de Simão e todos nós temos da pecadora. Por quê? Nós cometemos erros a cada instante, nos arrependemos, mudamos, dá para ver, bastante, né? Mas em outros momentos muito maiores, nós agimos como quem? Como o fariseu. Nós vivemos um momento conturbado no nosso país, não vivemos? Onde parece que tudo fomenta a rivalidade, tudo fomenta a segregação, a separação, seja de cor, seja de classe social, seja de profissão, de ideologia política, enfim. Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas estão cegas pelo orgulho e pelo egoísmo. Nós estamos deixando de lado todos os ideais de fraternidade, de amor ao próximo que o Cristo nos deixou. Em momentos somos o fariseu, porque nós já temos conhecimento suficiente para sabermos que todos nós estamos numa jornada evolutiva e temos por obrigação nos amar, nos perdoar, nos respeitar e buscarmos ser melhores a cada dia através desses exemplos nossos, fazer com que aqueles que estão à nossa volta também serem melhores. Mas nós não o fazemos. E aí o que acontece? Vem o desencarne. Nós vamos para o lado de lá, como farrapos espirituais, vamos assim dizer, e aí nós começamos a ter uma noção de tudo aquilo de bom que nós deixamos de fazer e tudo aquilo de ruim que nós fizemos, porque nos deixamos levar pelo orgulho e pelo egoísmo. Porque nós não entendemos que o Cristo veio para nos ensinar, para nos libertar do homem velho e fazer nascer um homem novo, e nós não entendemos isso. Agora vamos pular um pouquinho para dentro do movimento espírita e daqueles também que estudam as suas religiões. Já pararam para pensar quantas vezes nós agimos como Simão, como o fariseu? O Cristo veio e nos ensinou. E ele disse, olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Assim como Isaías disse lá atrás, quando ele já estava prevendo ou predizendo a vinda do Messias. Quem tem olhos para ver, que veja. Veio Jesus, nos trouxe inúmeros ensinamentos, como nessa pequena parábola, que basicamente é amar a Deus sobre todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos. Passaram-se os séculos, o mestre disse que ele iria embora, mas em dado momento ele iria pedir para um pessoal aí, ou para o Espírito de verdade, vir. E o que esse Espírito de verdade ia fazer? Olha, ele vai fazer vocês relembrarem das coisas que eu ensinei, e ele vai fazer com que vocês aprendam coisas novas. Ele vai fazer com que vocês entendam melhor aqueles ensinamentos que eu deixei. Por quê? Porque hoje, quando eu aqui estou com vocês, eu tenho que falar em parábola. Dada a ignorância espiritual
da humanidade, mas eu preciso já plantar essa semente que vem sendo preparado o terreno há alguns séculos, alguns milênios atrás. Então eu lanço a semente, ela vai por algum tempo ficar ali sobre a terra, mas ela vai germinar. Ela vai germinar no momento exato, quando esse Consolador chegar até a terra e começar a esclarecer melhor as pessoas. E como eu disse, cá nós estamos, século 21, pátria do Evangelho, e ainda estamos patinando em termos de aprendizado espiritual. Nós sabemos tudo de cor e salteado, mas nós ainda olhamos como os nossos governantes. Hoje, quando se fala política, o que as pessoas pensam? Qualquer um pode falar, vamos lá, vamos ser sinceros. Oi? Tudo de ruim. O Arlindo está sendo muito educado, não quer falar. Quando as pessoas começam a olhar torcedor do time rival, é a mesma coisa. Não olham que lá é um ser humano, que ele está, naquele momento, que é o necessário para ele, ele está onde ele deveria estar, e ele está, sim, falhando. Mas aí, nós apontamos o dedo e nós não vemos um irmão de caminhada. Nós vemos o quê? É um ladrão. É um ladrão, é um bandido, é uma prostituta, é um caloteiro, é um caluniador. Nossa, mas aquela pessoa é uma fofoqueira. Não é assim que nós pensamos? Sabe por que eu estou dizendo isso para vocês? Vocês sabem que esse que vos fala não é nenhum santo, mas alguém tem que puxar a fila. Concordam comigo ou não? Eu estou me esforçando. Todos nós buscamos nos esforçar a cada dia para que a gente se torne pessoas melhores. Hoje nós estamos ainda, todos, vamos dizer assim, no mesmo caldeirão, mas quem sabe amanhã alguns saem, outros saem, e vamos saindo, e aqueles que saem voltam melhores e nos auxiliam, e assim nós vamos a cada dia galgando um novo degrau daquela enorme escada de Jacó que eu adoro falar. Nós vamos dando aqueles pulinhos na nossa evolução espiritual e nós vamos nos tornando melhores. Mas hoje, infelizmente, passado 21 séculos, nós ainda agimos como aqueles irmãos fariseus no passado agiam. Somos, na maioria das vezes, sepulcros caiados. Nós sabemos, nós buscamos o conhecimento a cada dia, a cada instante. Nós buscamos ser bons profissionais. Concordam ou não? Só que quando nós nos tornamos bons profissionais, o que nós fazemos? Trabalhamos, obviamente. Mas nós começamos a botar defeito nos outros profissionais. Nós começamos a julgar, a criticar, nós começamos a lançar energias densas aos nossos semelhantes. Só que nós esquecemos que tudo que vai, volta. E volta forte, hein? Volta forte por quê? Vai pegando tudo que é afim, tudo que sintoniza, aquela bolinha que saiu como uma bolinha de gude, ela vai voltar como uma bola daquelas, eu nem sei se tem hoje ainda aquelas bolas de parque desse tamanho assim, né? Bola de pilates, vamos assim, desse tamanho com energia afim. Por quê? Porque os afins, os iguais, vão se juntando. E aí nós vamos construindo toda uma atmosfera de sofrimento, de negatividade, e isso vai começando a contaminar o nosso perispírito. Contaminando o nosso perispírito, nós vamos começar a ter sintomas psicossomáticos. Ou seja, vamos adoecendo nossos espíritos com as nossas condutas equivocadas, com os nossos pensamentos egoístas, orgulhosos, com os nossos pensamentos de rancor, de vingança, enfim, tudo aquilo que só nos afasta das leis divinas. E isso vai fazendo com que o desequilíbrio atinja o nosso espírito, e esse ser incorpóreo que somos nós, começa a transmitir para o corpo físico.
para esse instrumento fantástico que nós recebemos para cumprir a nossa jornada, nós adoecemos eles antes do tempo. Nós fazemos com que esse combustível que o Pai Maior nos concedeu para a gente cumprir uma jornada de pelo menos uns 75 anos, sem dor na coluna, minha já dói. Nós fazemos o quê? Nós vamos deixando o nosso espírito tão pesado que começa a refletir no nosso corpo. Nós começamos a maltratar os nossos órgãos, como nossos rins, fígado, coração, nosso aparelho digestivo, por causa dos nossos sentimentos ruins que nós alimentamos. Porque nós somos como o fariseu da parábola dos 2 devedores. Nós não temos ainda a consciência de que nós somos devedores perante as leis divinas, e isso faz com que a gente viva tranquilamente. Eu estou aqui mesmo só para curtir, eu estou aqui para trabalhar, para ganhar dinheiro, para ter uma velhice tranquila. Beleza, é óbvio isso. Nós temos que garantir, sim, a nossa tranquilidade lá na frente, porque as forças físicas elas vão, aos poucos, fugindo. É o processo natural. Mas nós temos que chegar também com vigor espiritual lá na frente. Nós não fazemos isso. Nós achamos que a nossa vida, ela se processa só aqui. Na verdade, nós estamos na matéria para aprender. Nós estamos na matéria para evoluir. Nós estamos na matéria para corrigir os nossos erros do passado. E quando nós chegamos aqui, nós queremos só viver no bem bom, nós queremos viver das benesses da matéria. E até isso me fez lembrar agora, todos nós vamos chegar nesse instante, hein? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós estudamos alguns dias, Walter, eu lembrei o nome do capítulo, a Nova Era. Lá tem um trechinho que fala de Santo Agostinho, que é muito interessante. Santo Agostinho, ele era fervoroso na sua fé, mas também ele era ligado na matéria, como todos nós somos. Chegou um momento que ele disse que ele se viu nas portas de Damasco, na estrada de Damasco dele, onde aquele choque, aquele cabo de guerra entre o espírito e a matéria é mais ou menos o que aconteceu com Maria de Magdala, Maria Madalena. Ela vivia de toda luxúria, mas quando ela não era feliz, mas quando ela ouviu falar dos evangelhos de Jesus, aí aquele choque entre o espírito e a matéria tornou-se mais forte. E ela começou a perceber que a vida verdadeira, ela se processa na eternidade, que nós estamos aqui de maneira transitória para que a gente possa cumprir com as nossas missões, cada um dentro do seu universo, vamos assim dizer, os talentos de acordo com a capacidade de cada um. E Santo Agostinho, ele fala, muito interessante, olha, eu estava vivendo, a matéria me puxava para um lado e o espírito me puxava para o outro, e foi ali que eu me deparei na estrada de Damasco, onde o mestre, como se ele estivesse me dizendo, Santo Agostinho, por que você me persegue? E aí ele disse, eu amo o Senhor, eu vou me modificar, eu vou fazer com que o meu espírito se torne melhor a cada dia. E é mais ou menos o que ainda vai acontecer, ou talvez aconteça, ou já aconteceu conosco. Vai chegar um momento em que o nosso espírito ele vai estar com mais fome do que nós imaginamos hoje, fome de conhecimento eterno, vontade de se tornar mais leve, vontade de buscar a luz. E daí a importância de nós estarmos nos preparando a cada dia para quê? Para que a gente se torne melhor. Para que, se acontecer de nós nos depararmos na nossa estrada de Damasco, que o Mestre venha e fala para cada um de nós, olha, você não me perseguiu, você está andando comigo, você está caminhando comigo porque você entendeu os ensinamentos que eu deixei lá nos Evangelhos, que é tornar-se melhor a cada dia, nascer da água, nascer do Espírito e assim buscar ver o reino dos céus. Que é isso que Jesus nos trouxe com a Boa Nova. Esses ensinamentos que Ele trouxe para a gente. E essa reflexão da noite, pessoal, ela é ligada diretamente nessa questão. Olha, somos ou não somos os fariseus da atualidade? Somos ou não somos os Simãos ou os pecadores, pecadoras da atualidade?
Passaram-se 2000 anos quase, como eu disse a vocês, e o que mudou? Quase nada. Daí o convite dos nossos irmãos do plano espiritual, através das inúmeras obras mediúnicas, dizendo: melhorem-se, corrijam-se, façam o bem. Ah, mas eu vou fazer o bem para os outros? Não. Quando eu faço o bem para o meu semelhante, eu estou fazendo o bem para mim. Tudo aquilo que eu lanço para o meu próximo, o reflexo é diretamente em mim. E se eu posso escolher viver bem ou viver mal, qual que é o caminho que vocês acham que eu devo seguir? Viver bem, né? Fugir um pouco da porta larga. E hoje nós estamos vivendo, assim como no passado, mas hoje mais fácil ainda, uma porta que ela é tão larga que a gente não precisa, parece que ela até puxa a gente. A gente tem que buscar a porta estreita. É aquela que exige de nós responsabilidade, sinceridade, dedicação, vontade de ser melhor a cada dia. Porque nós não sabemos quando o sino toca. E quando ele tocar, nós iremos embora. Nu como chegamos aqui. Mas, esses dias eu caminhando com a minha digníssima esposa, a gente estava falando, olha, nas nossas filosofadas da vida, quando nós vamos embora, nós vamos levar daqui somente o bem ou o mal que nós fizemos. Nós vamos sair com aquela bagagem que nós trouxemos quando nós nascemos e ainda vamos levar alguma coisa a mais. Mas é preferível que a gente leve algo que realmente vai nos purificar, que vai nos iluminar, que vai nos tornar espíritos melhores. Sabemos, a mudança planetária está ocorrendo. Ela já começou há algum tempo. E logo isso vai se consolidar. E como disse o nosso querido mestre, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, que possamos ser os mansos que Jesus disse, ou seja, aqueles que praticam a lei de amor e caridade na sua plenitude, aqueles que amam a Deus e ao seu próximo, como a ti mesmo. Isso inclui, pessoal, todos os seres da criação, sem exceção. Porque o mundo é uma morada que nos foi concedida, os nossos irmãos menores são os pequenos que vieram para nos ensinar, assim como os anjos estão aí, para nos ensinar e nos auxiliar. Pessoal, nossa conversa fica por aqui. Agradeço a cada um de vocês pela presença, pela paciência, e que todos nós possamos realmente refletir, absorver aquilo que nós falamos nessa noite, e nessa nossa reflexão, colocar ali na balança, olha, eu sou aquele que nosso querido mestre deseja, ou eu sou como nosso irmão Simão, que estava cego pelo orgulho, foi embora naquela encarnação cego pelo orgulho, e muito tempo com certeza levou para que ele entendesse o que o Mestre Jesus quis dizer. Tá certo? Mais uma vez, muito obrigado pela presença, paciência de vocês e pela compreensão de cada um. Teia, tem recados?